E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais estas coisas abominável, que aborreço. Porém não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Antigamente, o povo, quando queimava incenso, o povo de Israel, era realmente queimando incenso para os demônios. Hoje, o queimar incenso é quando você não está obedecendo a palavra do Senhor. Porque a palavra dele, como diz o apóstolo Paulo, o conhecimento dele é uma fragrância de perfume. E quando você está obedecendo a ele, ali você está fazendo um sacrifício a ele. E a palavra diz bem assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do Eterno, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno, que é o vosso culto racional. Então agora você não vai obedecer ele se você sentir vontade de obedecer tal palavra dele. Você vai obedecer pelo entendimento. Eu entendo porque eu tenho que obedecer. Então não espera vontade para obedecer. É pelo entendimento que você obedece. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Eterno. Então você vem aqui para a palavra dele, começa a se alimentar da palavra dele, e o seu entendimento vai e se transforma e se renova, tirando o entendimento terreno, o qual você aprendeu aqui no mundo, e substituindo pelo entendimento que veio lá do alto, da vida eterna. E aí você vai saber qual é a perfeita e agradável vontade do Eterno, e assim você vive na vontade dele. Já em outros casos, tem pessoas que realmente servem incenso aos demônios, nas outras religiões aí. Macumba, candomblé, espírita, eles estão servindo aos demônios também. E se não estiver em alguma religião, está servindo a sua carne, fazendo as suas vontades, os seus desejos, também estão servindo aos demônios, porque a palavra de Deus diz que quem coloca pensamento, vontade, desejos, sentimentos, é Satanás. Ele trabalha pelos 5 sentidos. Quando uma pessoa vê alguma coisa com os olhos, a partir do que ela viu, Satanás vem e coloca uma vontade para ela fazer tal coisa. E assim ele vai trabalhando e manipulando a pessoa, e a pessoa vai achando que aqueles sentimentos é dela, aqueles pensamentos é dela. Não, é ele colocando em você, se passando por você. Então quando ele vem com algum pensamento, ele não vai falar: fulano faça isso, fulano faça aquilo. Não, ele vai vir com aquele pensamento: eu devia fazer isso. E se eu fazer aquilo? Eu tô com vontade de fazer tal coisa. Ele sempre coloca o eu. Então entenda, o eu é Satanás. E o Eterno enviou seus profetas, a palavra dele está aqui agora, no qual chamam de Bíblia. E as pessoas não querem servir o Eterno. Quer continuar no mundo, quer continuar servindo na mesa dos demônios. Derramou-se, pois, a minha indignação, e a minha ira acendeu-se na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas se tornarão em deserto e em assolação, como hoje se vê. Então o Eterno está falando que muitas cidades foram destruídas lá no passado, quando se lê aqui no Velho Testamento, e essa destruição se deve ao fato de as pessoas estarem vivendo em iniquidades, em pecados, e essa sujeira chegou às narinas do Eterno, e antes de ele tomar uma atitude, ele avisou: para com tal pecado, como no caso de Sodoma e Gomorra. Os anjos foram lá, falou para Ló, o Ló foi lá e avisou para os parentes mais próximos dele, mas até esses parentes mais próximos deu risada deles. E aí quando os anjos tirou o Ló de lá, a cidade foi destruída. E aí eles viram onde estava a brincadeira deles. O caso de Nínive, Deus falou que ia destruir Nínive, mas antes enviou o profeta Jonas. Ele foi até lá, pregou, e todos creram na pregação de Jonas. E assim Deus poupou aquela cidade. Já nos dias de hoje, o Eterno já está avisando por meio de sonhos, por meio de sinais no céu, por meio do canal Agite na Lâmpada, do Espírito Santo ministra, que ele está vindo tratar com os demônios e ele vai acabar com a terra. E o seu arrependimento não vai fazer com que ele acabe com a terra, mas ele vai te livrar da terra, levando para o reino dele, para que você não participe da condenação de Satanás. Então ele está avisando: se arrependa do seu pecado, se volte para a palavra dele, saia do pecado e venha para as obras de santidade, a qual está nas palavras dele, que é a obediência. E como você vai saber o que é para obedecer se você não lê? Ah, mas eu estou ouvindo o pastor falar.
mas o pastor está falando a palavra de Deus? Aquilo que está saindo da boca dele está escrito na palavra do Eterno? E como é que você sabe que o que está saindo da boca dele está escrito? Você não veio ler, então simplesmente você vai crer naquele homem e acreditar que ele está ali trabalhando pela sua salvação? Ele não está trabalhando pela sua salvação. Ele está trabalhando pelo dinheiro, pelas ofertas. É por isso que ele está lá. Ninguém trabalha de graça. Ninguém vai lá fazer aquelas coisas de graça. É por isso que ele vive pedindo dízimo. E se você lesse a palavra do Eterno, você saberia que aquele cara não está correndo atrás da sua alma para te salvar. Ele não está velando nem pela própria alma dele, quem dirá da sua. Então volte para a palavra. Você sabe ler, você tem acesso a uma Bíblia, você pode baixar uma Bíblia no celular. E se você não sabe ler, você pode ouvir a palavra. Não tem desculpa para não ler, não tem desculpa para você não vir alimentar a sua alma. E para mim aqui que estou mandando essa mensagem, você pode até dar desculpa. Mas no dia do juízo não vai ter desculpa. Se não fez a vontade do Eterno, é lago de fogo. Pode chorar, espernear, falar o que quiser. Lago de fogo. E o Eterno ele não está querendo forçar você a obedecer a Ele. Porque todos já nasceram condenados ao lago de fogo. Então o Eterno enviou o seu Filho para morrer por nós, pagar o nosso pecado, para nos tirar dessa sentença. E aí você vem para a palavra dele, sai da sentença e pode voltar para o reino do Eterno, para o reino do Altíssimo. Mas se você ama o reino de Satanás, ama a vida na carne, ama esse mundo, saiba de uma coisa, esse mundo vai ser destruído, vai virar fogo aqui. Esse mundo só está de pé ainda porque o Espírito Santo está aqui. Assim que o Espírito Santo sair, Satanás não vai ter poder para te dar um reino, te dar uma vida. Assim que o Espírito Santo sair, vai sobrar um pouco de tempo. Esse tempo que o Altíssimo vai dar ainda para a terra é para aquelas pessoas que ficaram para a tribulação, pois não subiram no arrebatamento. E aí o Eterno vai dar a oportunidade dessa pessoa pelo menos morrer pela sua fé, para ela ainda alcançar a salvação. Mas se ela não obedecer nem na tribulação, é lago de fogo. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Eterno dos exércitos, o Eterno de Israel: porque fazeis vós tão grande mal contra as vossas almas, para vos desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama, do meio de Judá, a fim de não deixardes remanescente algum? Então o Eterno está falando: por que você está fazendo esse mal à sua alma? Será que você não tem juízo para entender que se você continuar andando nesse caminho, andando nos caminhos do mundo, você vai ser condenado ao lago de fogo? E aí nesse caminho qual você anda, o seu filho acaba sendo condenado também, porque ele vai seguir os seus passos, a sua esposa ou o seu marido, e todos que estiverem andando no seu caminho vai ser condenado ao lago de fogo. E aí você não vai deixar remanescente, não vai ter remanescente algum depois que acontecer o arrebatamento. Porque as pessoas vão dar vida, muitas pessoas vão morrer, e as que porventura conseguirem ficar vivas até o final, vão ver o dia que Yahushua vem nas nuvens com poder e grande glória, vão ser levados para o mar de vidro e lá vai ter o julgamento. E esse julgamento não é para você ver se haverá absolvição. Os condenados já estarão nos seus devidos lugares, que é o da condenação, e os salvos já estarão à destra do Pai. Esse julgamento só vai acontecer para que o anjo arrependido, que não se arrependeu, foi um mentiroso, foi um arrependimento falso, saber por que está sendo condenado. Não para ver se vai ser absolvido, mas para saber o porquê será condenado. E meio aquele tumulto de gente ali que vai estar do lado esquerdo do Altíssimo, os próprios pecados já estarão na sua cabeça te acusando, o motivo de serem condenados. Eirando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, aonde vos entrastes para lá habitar, para que a vós mesmo vos desarraigueis, e para que servais de maldição e opróbrio entre todas as nações da terra. O Egito é o mundo, esse mundo aqui é o Egito. Então quando o seu coração está aqui neste mundo, você está no Egito, servindo ao Egito, servindo sua carne, servindo aos deuses estranhos. Porque quando você serve a uma vontade sua, algum desejo ou sentimento, esses sentimentos não são seus, são dos demônios. É o demônio morador que vem habitar no corpo de uma pessoa que vem ao mundo. Quando ela nasce e completa 4 anos, mais ou menos, o entendimento se abre e é nessa hora que o demônio entra no corpo e começa a se passar pela pessoa.
no caso, se passar por você. E aí ele vem, coloca um pensamento, algum desejo, um sentimento. E a maneira que esse demônio trabalha, parece que esse sentimento, essa vontade, esses pensamentos são seu. Não é seu. É ele colocando em você para te manipular, para te controlar. E aí quando você obedece essa vontade, ou desejo, ou sentimento, quem vem fazer essa obra é ele. E quem vive aquele momento é ele. Porque essa vida é de Satanás. Agora, o você, a alma verdadeira, não quer fazer essas coisas, não quer desagradar ao Altíssimo. Quer obedecer a ele e voltar para casa. Porque a sua alma, o você verdadeiro, embora esteja com a mente apagada, sabe da onde você é. Por isso que a consciência, quando você vai fazer alguma coisa errada, ela te alerta, dizendo que aquilo ali está errado. Só que tem pessoas que ignoram a consciência e vai seguindo nas suas vontades carnais igual um animal. Só pensa no agora, só faz o que vê, nunca pensa lá no futuro. Será que eu vou estar aqui na Terra? Por que eu estou fazendo essas obras aqui? E aí acaba vivendo igualzinho um animal, porque a palavra de Deus diz, né, que o homem sem entendimento é igual um animal que perece. Só que essa pessoa que vive igual um animal é muito pior do que um animal. Porque o animal, quando ele morre, ele não tem que prestar contas ao Eterno. Ele simplesmente morre e acabou. Agora você, se viver igual um animal e andar nos pecados, quando você morrer, você vai ter que prestar contas com o Eterno. E depois você vai ser lançado no lago de fogo, e lá ficará ardendo por toda a eternidade. Esqueceste já as maldades de vossos pais, e a maldade dos reis de Judá, as maldades de suas mulheres, e as vossas maldades, as maldades de vossas mulheres, que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Então você não está se lembrando do que a palavra de Deus diz? Você não vê o mal que aconteceu com aqueles que cometeram pecado? Aqueles que fizeram coisas que desagradam o Eterno? Qual o fim eles levaram? A palavra de Deus diz que tudo está escrito para o nosso exemplo. Então, se aquelas pessoas que desagradou o Altíssimo recebeu a sua devida retribuição, o que dirá de você, que também está desagradando? Também receberá a sua paga. Mas antes, o Eterno vinha com juízo sobre a terra, porque antes tinha o seio de Abraão. E o Espírito Santo não estava na terra para habitar nas pessoas e santificá-las. Então não tinha como o povo do passado ser perfeito, mas alguns, embora não conseguindo ser perfeito, fazia a sua parte de obedecer o Eterno, naquilo que lhe cabia. E esses, quando morriam, eram levados para o seio de Abraão, onde o Eterno guardava aqueles que estavam sendo obedientes a ele, mesmo que não sendo perfeitos, porque não seria justo Deus condená-los nessa época, já que o Mashiach não tinha vindo. E aí Deus guardou essas pessoas que ficou no seio de Abraão naquela parte, e outras que foram desobedientes foram lançadas no inferno. E o seio de Abraão era uma parte que ficava no inferno, porém sem as torturas. E eles estavam lá aguardando a promessa, a qual era Yahushua. E aí quando ele morreu, fez a obra da cruz, purificou nossos pecados, nos limpou com o seu sangue, ele desceu lá no seio de Abraão, pegou os que estavam lá e levou para o reino do Eterno. E aí o que acontece? Então antes, quando as pessoas morriam, aqueles que serviam o Eterno como eles conseguiam, eram guardados no seio de Abraão. Mas hoje, como o Espírito Santo está aqui, e ele nos abre a palavra para que possamos entender e conseguimos obedecer a palavra do Altíssimo, porque ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Então o que acontece? Com o Espírito Santo, que ele é o mais valente, e assim como a palavra de Deus diz, que maior é o que está em nós, no caso o Espírito Santo, do que o que está no mundo, Satanás. Então temos o Espírito Santo, tem a palavra do Altíssimo, tem autoridade sobre os demônios, ele nos dá a revelação, o entendimento para que consigamos entender, e ele renova o nosso entendimento para que possamos andar em perfeita e agradável vontade do Eterno. E se mesmo nessas condições você não quer obedecer, já não tem seio de Abraão para te guardar lá. Agora, quando morrer, é diretamente no lago de fogo. Foi por isso que Yahushua disse para aquele homem que ficou no tanque de Betesda 37 anos, querendo ser curado, e não foi. Depois que Yahushua curou ele, o que ele falou para aquele senhor? Vai e não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. Por quê? Tem coisa pior do que ficar 37 anos sem andar, sentado querendo ser curado, e não conseguir nunca? Tem.
o lago de fogo. Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante dos vossos pais. Então, se agora que você está ouvindo essa mensagem e crê na palavra do Eterno, está na hora de você se humilhar. Faça jejuns, venha ler a palavra do Altíssimo e peça por libertação dos seus pecados. E Ele vai vir em seu socorro para te purificar. Foi para isso que Deus enviou o seu Filho, para que pagasse pelos nossos pecados e enviasse o Espírito Santo, que agora nós temos acesso ao Pai. Então você pode orar e pedir por liberdade. E a liberdade está na palavra do Altíssimo, porque Ele disse assim, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho é a palavra de Deus, então é a palavra de Deus que vai te libertar. Então se você tem dificuldade, por exemplo, de perdoar, e conforme você vem lendo a palavra do Altíssimo e se enchendo dela, e é claro, você vai ler reto, você não vai ficar lendo pulando de um versículo para o outro, hoje abre num livro, amanhã num outro aleatório e fica assim, não, você começou num livro, vai terminar ele. Ah, não deu para terminar num dia porque eu só li 1 hora. Não tem problema. Quando você for ler outra hora, você começa a ler da onde você parou. E aí, você está lendo, aí você vê na palavra falando sobre perdão. Como deve proceder segundo a vontade do Altíssimo. E aí você vai pegar essa palavra e vai ficar confessando ela. Confessa no seu íntimo. Você confessa a palavra e também ora por libertação em relação a você conseguir perdoar. E vai falando a palavra do Altíssimo. E assim ele vem e coloca aquela palavra no seu coração. E aí você vai conseguir perdoar. Então tome isso como exemplo, não só para a relação do perdão, mas em todas as áreas que você está com dificuldade para obedecer. Quando a pessoa não perdoa, tá tudo bem para ela, não importa, ela perdoa se ela quiser. Ela não sabe, através da religião, o problema se ela não perdoar. Então é por isso que ela não faz questão de perdoar, ela não liga se perdoa, se não perdoa. Para ela não faz diferença, porque a religião não faz diferença se você é salvo ou condenado, se você está morto ou se você está vivo. Então você religioso, de qualquer religião, você acha que perdoa se quiser, se não quiser não perdoa. É igualmente a condição da sua vida, você vive o jeito que você quiser, não tem compromisso com a palavra, não importa obedecer a palavra, tudo bem você viver assim. Você não foi informado do lago de fogo, você não foi informado que você está morto, e se você não ligou, você que não perdoa, porque não tinha conhecimento, a palavra diz que se você não perdoar, você não será perdoado. Então, se você não perdoava porque você não tinha conhecimento, e agora você tendo conhecimento que se você não perdoar, você não será perdoado, se isso não fizer a diferença na sua vida, e você entender que sua salvação depende do seu perdão, depende de você perdoar, se isso não fizer diferença, bom, quando você não sabia, podia não fazer, mas agora você sabe. Então você tem que saber se você quer ir para o lago de fogo. Se você quiser ir para o lago de fogo, tá tudo bem, não precisa perdoar. Agora, se você quer ser salvo do lago de fogo, aí você precisa perdoar. E você que não obedece a palavra, não liga, não se importa, não está nem aí. Se você também quer ir para o lago de fogo, então continue. Sem compromisso com a palavra, sem obediência à palavra, sem dar a mínima para a palavra, desprezando a palavra. Porque a única condição de você não ir para o lago de fogo é você obedecer a palavra. E a única condição de você não ir para o lago de fogo é você perdoar. Então agora você tem uma razão para perdoar. Você também tem uma razão para aprender com a palavra e ser obediente. Porque de outra forma, você vai para o lago de fogo. Agora você está informado. Agora você decide o que você quer. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Altíssimo de Israel: eis que eu ponho o meu rosto contra vós para o mal, e para desarraigar a todo o Judá. Então, quem não obedecer o Eterno, ele vai colocar o rosto dele para o seu mal. Vai acontecer o arrebatamento e você não vai subir. E aí, você vai ter que ter uma escolha. Vai continuar na desobediência ainda, mesmo vendo tudo o que está acontecendo no mundo? Só se você não tiver juízo. Então, não seja uma pessoa desajuizada. Seja sensato agora, o arrebatamento não aconteceu. E tudo que você precisa fazer é vir ler a palavra do Eterno, obedecer o que você já entendeu, e também venha para o canal Azeite na Lâmpada e para o Espírito Santo Ministra, porque aqui o Espírito Santo já está abrindo a palavra. E aí você completa com a leitura que você vai fazer também na sua casa. Você vai ouvir os canal, aqui já está aberto o entendimento,
E aí você vai lá e completa lendo na sua casa também, para você se encher da palavra, para que o cálice transborde de azeite, a palavra do Altíssimo, porque é ela que vai te salvar. E depois obedece. Tudo que está aprendendo, tanto aqui quanto com o que você vai ler, obedece, porque se você está aprendendo, está no canal Azeite na Lâmpada, está entendendo tudo, não está obedecendo, a única coisa que você está fazendo é acumulando ira para você, para o dia da ira. Então seja sensato. E tomarei os que restam de Judá, os quais puseram os seus rostos para entrarem na terra do Egito, para lá habitar. E todos eles serão consumidos na terra do Egito. Cairão a espada, e de fome morrerão. Consumir-se-ão desde o menor até o maior. A espada e de fome morrerão. Servirão de execração e de espanto, de maldição e de opróbrio. Então aqueles que se voltaram para o Egito é as pessoas que estão se agradando com a vida neste mundo, estão se agradando com a vida na carne. Porque quando se fala Egito, não está falando daquele Egito no deserto, está falando deste mundo aqui. Faraó é Satanás. Quando você está vivendo no Egito, você está servindo a Satanás. Quando você está vivendo na carne, nos prazeres deste mundo, quando o seu coração está voltado para as coisas deste mundo, seja riqueza, seja diversão, seja distração, seja qualquer coisa que tenha relação com esse mundo, e você está perdendo seu tempo, ou você tem amor, você está servindo a Faraó. E aí o Senhor está falando que essas pessoas que estão servindo ao Egito, que estão com o coração no Egito, vai cair a espada e morrerão de fome. Que quer dizer o quê? A espada é a palavra do Altíssimo. Então as palavras de maldição vai cair sobre você, porque todos estão sujeitos à palavra do Eterno. Não importa se a pessoa está sendo obediente ou não. A palavra tem domínio sobre a vida dela. Seja a palavra de bênção, a qual é aqueles que estão obedecendo e vão ser arrebatados, seja a palavra de maldição, a qual vai ficar, e se quiser ser salvo, vai ter que dar a sua vida e morrer pela sua fé. E se não der a sua vida, quiser salvar ela, tem mais uma palavra de maldição para você: lago de fogo. Então seja sensato, venha agora para as escrituras sagradas, venha alimentar a sua alma, porque a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Eterno. Então, o que vai alimentar você não é essa comida física aí, é a palavra do Eterno. Porque o você, a alma, é lá de cima, não é aqui, não é esse corpo aí, não é essa vida terrena. Essa vida terrena aí é do Satanás, é dos demônios. O você real foi um anjo lá em cima que se rebelou contra o Eterno na rebelião lá com Satanás e os outros demônios. Porém nós se arrependemos lá em cima e se voltamos para o lado do Eterno. E aí com a queda de Adão e Eva, nós íamos nascer dele sem essa mancha de ter se rebelado contra ele. Íamos nascer limpos, porém como eles caíram, agora nascemos com essa mancha novamente. E essa mancha é o demônio, Satanás. Quando ele entra, quando você tem mais ou menos uns 4, 5 anos de idade, que é geralmente quando o entendimento se abre, quando é criança. Então, quando você está obedecendo a sua carne, você não está fazendo a sua vontade, os seus desejos, você está fazendo a vontade do demônio. E aí você está fazendo as obras de Satanás, e por isso que você vai ser condenado, porque está deixando um demônio viver no seu corpo. Porque os demônios, eles são espíritos, e para viver nesse mundo material aqui, eles precisam de um corpo físico. E o único corpo físico que tem aqui é o dos anjos arrependidos. Então ele vem, rouba o corpo do anjo arrependido e fica se passando por ela, fingindo que é você. E aí você pensa que é você, que esses pensamentos são seus, essas vontades são suas, esse sonho qual você está correndo atrás é seu, e aí você acaba sendo enganado e acaba deixando o demônio viver a sua vida. É por isso que a palavra do Eterno diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Que no caso, o que é salvar a sua vida? É você querer viver a sua vida aqui neste mundo, nos seus prazeres, nos seus desejos. Então você vai perder a vida eterna. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, acha-la. Então você deixa de ficar correndo atrás do mundo e vem se encher da palavra do Eterno aqui no canal Azeite na Lâmpada, no Espírito Santo Ministra, e também você lendo a palavra do Eterno na sua casa, e aí você encontra a vida eterna. E aí você passa a viver nessa vida, que é o entendimento, e aí você vai estar na vida eterna, e pela sua obediência começa a acontecer a purificação
da sua mancha que está na sua alma, que no caso é o demônio. E aí esse demônio sai, sua alma está limpa, e quando acontece o arrebatamento, aí Deus pode te levar. Do contrário, se sua alma está suja, Deus não pode te levar. Ele queria, mas ele não pode. Porque se ele levar a sujeira lá para cima de novo, vai dar problema. Então precisa estar com a alma limpa. E se você não acreditar, se você não tiver nem aí, quer pagar para ver, o arrebatamento vai acontecer, você vai ficar, vai se lamentar, vai voltar aqui chorando para andar no caminho. E agora o caminho o qual você vai ter que andar é diferente. Porque o caminho que você tem que andar aqui agora é o que a palavra está dizendo no tempo da graça. Mas o caminho que você vai ter que andar quando estiver na tribulação é o de estar aqui no canal Azeite na Lâmpada, para você entender o caminho, e também no canal Espírito Santo Ministra. Você vai ter que se encher da palavra do Eterno, vai ter que se encher do entendimento de dar a vida, que está aqui no canal Azeite na Lâmpada e também no Espírito Santo Ministra, e vai também ter que se encher das promessas do Eterno. E aí, essas armas que o Eterno deixou aqui nesses dois canais é o que vai fazer você ter a força de conseguir entregar a sua vida e morrer pela sua fé, sem negar o nome de Yahushua. E lembrando, o nome do Filho do Eterno, o Deus Altíssimo, não é Jesus, é Yahushua HaMashiach. Esse é o verdadeiro nome do Filho. Esse nome Jesus, eles trocaram lá e colocaram por Jesus. E Jesus é o nome o qual Satanás se passa por Deus aqui na terra, se passa por Salvador. E aí quem ficar com esse nome Jesus e não aceitar o nome Yahushua, que é o nome verdadeiro do Filho, por orgulho, ainda que você vá lá dar sua vida e não negue o nome desse Jesus, Deus não vai aceitar seu sacrifício, você vai morrer em vão e vai ser condenado ao lago de fogo, visto que você já rejeitou Yahushua, porque rejeitou o nome verdadeiro. Então por que Deus vai aceitar seu sacrifício? Ele não vai. Então entenda, Yahushua é o verdadeiro nome do Filho. E aí o que vai acontecer? No tempo antes do arrebatamento, Satanás engana as pessoas por meio dos falsos profetas, que são os demônios em corpos de carne. E ele criou a teologia. Ele que inventou esse negócio de o povo se reunir nas quatro paredes. Ele que trouxe todo esse engano para o meio gospel. E aí as pessoas acabam achando que ali tem um homem de Deus, mas não. Tem um homem sendo usado por Satanás para enganar. Porque quando ele vai pregar, ele não está falando a palavra de Deus. Ele não está falando segundo o que está escrito. Ele está falando o que vem no coração dele lá. E quem está colocando aquelas palavras no coração dele é o espírito do anticristo. É por isso que nas pregações deles, sempre as pregações é voltado para uma vida terrena. Não é uma vida espiritual. É sempre fazendo com que as pessoas corram atrás de prosperidade, riqueza, vida terrena, coisas materiais. Agora, a palavra do Eterno faz com que você tenha uma vida no Espírito e só busque a vida eterna. Porque só foi isso que ele prometeu, a vida eterna. E aí, quando acontecer o arrebatamento, não vai ter mais como esses falsos profetas enganar aqueles que ficaram. Porque eles ficou também. Só se a pessoa for muito insensata de ir lá ouvir de novo esses falsos profetas. Mas o que acontece? Algumas pessoas vão despertar, porque só quando o arrebatamento acontecer que essas pessoas vão sair desse sono. E aí, como os demônios não vai poder mais enganar por meio da mentira os que ficaram, então o jeito que eles farão para fazer com que as pessoas sejam condenadas ao lago de fogo vai ser por meio da tortura. Eles vão torturar as pessoas e forçar por meio da tortura as pessoas a negarem o nome de Yahushua. É por isso que o Senhor, o Eterno, deixou preparado o canal Azeite na Lâmpada, para que a palavra dele fortifique o seu coração, te fortaleça para que você consiga resistir à dor e não negue o nome de Yahushua e morra sendo fiel. Só que tem um porém, que é uma coisa que vocês vão ter que estar em mente. Quando estiver prestes a vocês morrerem ante essa tortura, Satanás vai jogar vocês numa realidade virtual aumentada. E ali ele vai te oferecer uma vida. E aí o que acontece? Por meio do celular, internet, WhatsApp, redes sociais, eles estão pegando seus dados, suas informações, o tom da sua voz, os seus gostos, o que você gostava de falar, pegando a feição do seu rosto, dos seus parentes, e armazenando tudo no local, para quando acontecer essa hora de jogar vocês na realidade aumentada, eles pegam essa informação, jogam no jogo lá, e aí vai processar um mundo virtual para você, o qual era do jeito que você sempre quis viver aqui na Terra, no mundo real. E aí, se a pessoa queria ser super rica, ela vai ser lá. Se ela queria ser jogador de futebol, ele vai oferecer o que a pessoa sempre quis. Se ela queria ter poderes, se ela queria voar,
se ela queria ter magia, qualquer coisa, vai estar lá nesse jogo. E aí, se você viver nessa realidade, ali você vai estar negando o nome de Yahushua. Por quê? Porque vai ser como no caso da mulher de Ló, que os anjos falou para eles não olharem para trás, porém a mulher de Ló não acreditou e ela foi olhar para trás para ver se realmente a cidade estava sendo destruída. E se ela não tivesse sido destruída, ela ia voltar para a vida terrena dela. Então, quando ela olhou para trás, ela queria saber se dava para ela continuar na vidinha dela. Então, se você jogar esse jogo, jogar aquela realidade, viver naquela realidade, você vai estar fazendo igual a mulher de Ló. Que se o arrebatamento não tivesse acontecido, esse arrependimento que você teve aí, quando ficou clamando o Eterno, era falso. Então, mostre para o Eterno que seu arrependimento é verdadeiro. Não viva nessa realidade virtual. Não participe dessa vida. E você tem que ter um entendimento. Quando você estava prestes a morrer, que eles colocou você nessa realidade virtual aumentada. Então significa que uma hora o seu corpo vai morrer. Então quando o seu corpo morrer, os anjos vêm e por você não ter vivido aquela vida, você acaba sendo salvo. Agora, se você viver naquela realidade, entenda, o seu corpo também vai morrer. Só que aí você vai morrer, sua alma vai estar suja e você vai ser condenado ao lago de fogo. Então de todas as maneiras, você vai perder se você jogar esse jogo, se você participar dessa vida. Então, fique parado. Se tiver um local para você se esconder, se esconda. Se não, apenas fique parado. E entenda, essa é a parte mais fácil da tribulação. Porque você só vai ficar parado e esperar o seu corpo morrer. Apenas isso. E eu quero lembrar também que às vezes vai ter jogos de terror que eles vão colocar. Então você vai ter que estar com a consciência forte de que ali é um jogo, nada daquilo ali é real. Se o jogo for de terror, fica orando. Não é para você ficar olhando para os lados, vendo. Não. Feche os seus olhos e fica orando. E espera o corpo morrer. Porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como castiguei Jerusalém, com espada, com fome e com a peste. Então a espada é a palavra do Eterno se cumprindo na sua vida, seja para a bênção, seja para a maldição. E aqueles que se cumprirem para a maldição, vai vir a fome. Fome do quê? De comida? Não. O profeta Amós disse: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de comida, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irão vagabundos de um mar a outro mar, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Então, quando acontecer o arrebatamento, esses seus sonhos, essas vidas mundanas que o povo corre aí, tudo, vai largar tudo e vai se voltar aqui para a palavra do Eterno, buscando água e comida. O que é água e comida que eles vão estar buscando? É entender o que está escrito, mas só vão encontrar a letra, porque a letra sem o Espírito Santo é morta. Quer dizer o quê? Que a pessoa vai vir ler, mas não vai entender nada. É o Espírito Santo que vivifica a letra. É por meio do Espírito Santo que você consegue entender o que a palavra do Eterno está dizendo espiritualmente. E aí, como o Espírito Santo sai da terra quando acontece o arrebatamento, onde vai encontrar a revelação agora? Aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra. É por isso que antes do arrebatamento, o Senhor, o Eterno, pela sua infinita misericórdia, está deixando tudo pronto, toda a revelação pronta do que vocês devem e do que não devem fazer. E assim aqueles que clamarem ao Senhor naquele dia de angústia, Ele vai trazer aqui para o canal Azeite na Lâmpada e para o Espírito Santo Ministra e vão alcançar a salvação. E se o Senhor já te trouxe aqui agora, seja obediente, continue no canal Azeite na Lâmpada, também ouça o Espírito Santo Ministra, leia a palavra do Eterno e leia corretamente, reto, sem ficar pulando versículo, ou de um livro aleatório para outro livro aleatório. Leia reto e tudo que você aprender tanto lendo, no seu momento particular com a palavra, com o Eterno, obedeça. E o que você está aprendendo aqui também no canal Azeite na Lâmpada, obedeça também. E assim você estará purificando a sua alma e quando acontecer o arrebatamento você vai subir. E a peste é os demônios que vai vir sobre a terra. É eles que vão vir aqui causar a destruição do mundo e matar muitas pessoas. E muitas pessoas vão servir de alimento para os demônios. Então não queira ficar aqui na terra depois do arrebatamento. De maneira que da parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito, para lá habitar, não haverá quem escape e fique para tornar a terra de Judá, a qual eles suspiraram voltar para nela morar, porém não tornarão senão uns fugitivos. Então esse povo de Judá aqui,
que fugiu para o Egito para habitar lá, representa as pessoas que vão ficar para a tribulação. Em vez de vir aqui servir o Eterno, obedecendo a palavra dele, quis ficar no Egito, quis ficar na vida mundana, e aí vai acontecer o arrebatamento, vai ficar, e aí quer tornar para Jerusalém, quer tornar para a cidade do Deus Altíssimo. E essa cidade a qual quer voltar é o reino do Eterno, porque nós, os anjos arrependidos, éramos de lá. E aí, por causa da nossa rebeldia, tivemos a nossa alma manchada, mas, graças ao Eterno, nos arrependemos e temos a chance de voltar para casa. Os demônios, Samael, não se arrependeram, eles cobiçaram o trono do Eterno e foram orgulhosos. E aí, a cobiça e o orgulho, e também o ódio, levou a eles à ruína eterna. Eles estão condenados ao lago de fogo. Por isso que eles não têm perdão. Mas você, anjo arrependido, você tem. Então queira voltar para casa, porque os demônios, ele queria estar no seu lugar. E você tem essa oportunidade de voltar e não vai aproveitar? Será tão insensato?